Muito bom dia a todos. É sempre um gosto para mim estar aqui convosco, mas não se sintam particularmente especiais, porque eu digo isto em todo lado onde vou. Porquê? Porque ter pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para estarem juntos com o povo de Deus, para ouvir algo acerca da palavra de Deus, é com esse tipo de pessoas que eu gosto de estar. Convosco e com todos aqueles que se reúnem em nome do Senhor. Eu nesta manhã quero começar por sorrir primeiro para a fotografia e agradecer todo o carinho que sei que tem tido para comigo e para com a minha família numa situação particularmente difícil e que eu não previa mesmo. E até há aqui uma situação nesta apresentação que, quando eu a fiz, não sonhava que ia passar por esta situação, uma situação oncológica que, querendo Deus, tudo se há de resolver pelo melhor. E há de se resolver pelo melhor. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Claro que o processo pelo qual se parte, a forma como se parte, é que por vezes é pouco desejável, não é? Mas nós aprendemos muito mais com as adversidades da vida do que com as facilidades. E eu temo um pouco, e o tema que eu falo hoje, eu temo muito pelas facilidades, pelo facilitismo que vai imperando na nossa sociedade. E eu quero falar, eu agradeço, eu devia ter trazido um rato para fazer isto mais facilmente, mas podes ir passando à frente. É isso. Eu gostava que nós pensássemos um pouco no baixar da fasquia, em muitas situações na nossa sociedade. Antigamente, comparativamente com hoje, o que é que se exigia e o que é que se exige hoje? E claro, depois quero transportar para a dimensão espiritual daquilo que se passa hoje e que nós poderemos estar, todos nós, a facilitar, a baixar o padrão. Por exemplo, no serviço militar, recentemente baixaram, literalmente, a fasquia para entrar no serviço militar. Porquê? Porque havia poucas pessoas a querer ir para o serviço militar, porque já não é obrigatório. Eu ainda, só para ter uma ideia, eu já me escapei, fui dos primeiros a escapar do serviço militar obrigatório, mas como havia poucas pessoas a candidatar-se, baixaram. A altura agora é com 1,55 m, para aí já se pode entrar. Antigamente não. Porquê? Porque queriam forças militares com pessoas possantes, altas, robustas, e portanto não podia ser qualquer altura. Mas com uma falta de pessoas, é a mesma coisa com professores de matemática. E eu sofri com isto, porque há 30 anos, havia o quê? Falta de professores de matemática, e voltámos ao mesmo, não é? A volta a haver falta de professores. E o que é que estão a fazer aos professores de matemática e outras áreas? Aqui não se passa tanto, mas para a zona de Lisboa estão a aceitar candidatos a professores de matemática e a professores de outras áreas, pessoas que não tiraram um curso para ser professores de matemática, ou seja, está-se a baixar a fasquia. Porquê? Porque há falta de pessoal. Antigamente chamado doutor era o médico e a pessoas com doutoramento. Hoje em dia até eu sou chamado doutor, mas DR ponto, não é doutor. Bodas de diamante. Com quantos anos de casados é que se faz bodas de diamante? 75. É? Antigamente era. Agora já se chama chama-se um nome diferente aos 75 e já se chama bodas de diamante aos 60. Porquê? Porque ninguém chega. Como ninguém chega, para ver alguém chegar às bodas de diamante já se faz aos 60 anos. Mesmo o próprio diamante. Antigamente diamante era aquela pedra preciosa. Hoje em dia já se faz diamantes que passam ao olho de qualquer um, praticamente qualquer um olho menos experimentado passa por... E champanhe também. Hoje em dia qualquer bebida gaseificada alcoólica chama-se champanhe. Finalista no meu tempo eram as pessoas que chegavam ao final de um curso superior e faziam viagem de finalistas. Hoje em dia há festas de finalistas para crianças que passam da creche para o infantário. Alguns estão a assinar a dizer que sim, que já viram isso. Candidato. Antigamente, candidato vem de uma palavra que está ali. Que palavra é? Qual é a raiz da palavra candidato? Uma palavra que nós temos no nosso vocabulário que não usamos muito. É uma palavra um pouco ainda em desuso. Cândido. Cândido puro. Porquê? Porque nas civilizações antigas os candidatos vestiam-se de roupas brancas. Para mostrar, claro que era um pouco hipócrita em muitos casos, mas para mostrar o quê? A sua pureza de caráter, de não ter uma vida que se pudesse apontar a alguma coisa. E hoje temos candidatos, uns que já foram presos, outros que estão
estão à espera de saber qual é a sentença, como um candidato nos Estados Unidos. E no Brasil, que foi preso, e em Oeiras e noutros sítios, já serve tudo, baixou-se muito a fasquia. Sobrevivente, e é isto que eu também queria falar. Antigamente, sobrevivente chamava-se aqueles sobreviventes do Holocausto, ou o sobrevivente de um cancro. Eu espero encontrar-me daqui a uns meses neste grupo. Mas hoje em dia já se chama sobrevivente a qualquer coisa. Uma pessoa que passou por uma experiência minimamente traumática ou desconfortável, eu sou um sobrevivente. A questão sexual é muito grave, a violação ou outro tipo de situação que não é consentida, mas hoje em dia já se considera um piropo, já é considerado uma agressão sexual, já se baixou a fasquia a este ponto. O mesmo racismo. O que é racismo? O racismo é algo muito grave, condenável, que há pessoas que o fazem, mas hoje em dia, por exemplo, eu vivi esta situação, que eu tentei lidar com algum humor, que estava a falar de umas calças como aquelas que o Josué tem, e falei calças de cor de pele. Não é bem, mas calças de cor de pele. E alguém disse-me, isto é racista. Ou seja, chegamos, o limiar para ser considerado racismo já vai aí. Imaginem só, o mundo está muito estranho. O mundo está muito estranho. Genocídio. Genocídio é algo grave, como o que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de extermínio dos judeus e de outros. Nós tivemos aqui há 3 meses, a Ursula von der Leyen veio cá a Portugal, e só porque não apoia a Palestina é chamada de quê? Genocida. E qualquer pessoa que não alinhe com aquela cartilha de Palestina livre, e eu concordo, Palestina livre do Hamas, claro que eu concordo com isso, mas quem não concorda com aquela narrativa está a pactuar com genocídio. Mais agressão. Hoje em dia, quem é que já ouviu falar de microagressões? Mas não já ouviram falar. Já ouviram falar de microagressões. Microagressão, por exemplo, eu abro a porta a uma senhora, ela pode considerar isso uma microagressão, como se o facto de eu abrir a porta a uma senhora estivesse implícito que ela não é capaz. Entre outras coisas. Hoje em dia é preciso ter muito cuidado, conforme como se diz certas coisas, porque é considerado uma microagressão. A legalidade. Aqui entramos numa situação que se calhar todos nós nos podemos identificar, e já não é tão engraçado. Coisas que se calhar nós fazemos no nosso dia a dia com toda a naturalidade e que são altamente questionáveis do ponto de vista legal, e que se calhar há alguns anos ninguém pensava em fazer semelhante coisa, muito menos os crentes, e nós vamos facilitando. Trabalho informal, coisas que se saca da net para ver, saca-se da net para ver um filme cristão. Imaginem ao que se chega, não é? Porque vamos baixando a fasquia. Fidelidade, desde que não haja um ato sexual com outra pessoa, sou fiel. Mas o que é que lhe diz o Senhor Jesus Cristo? Qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, comete adultério. Ou seja, mesmo a questão da fidelidade, desde que não haja nada, arranja-se todo tipo de subterfúgios para se manter fiel. A verdade, o que é verdade? Hoje em dia há a minha verdade, a tua verdade, cada um tem a sua própria verdade. Mas a verdade é só uma. E hoje em dia já se chama verdade à versão de uma pessoa. E ouço muitas vezes as pessoas dizer, esta é a verdade. Ele contou a sua verdade. Não, contou a sua versão. Ou seja, a palavra verdade está a ser, a fasquia de verdade está a baixar muito. Casamento, também já se chama casamento, há muita coisa que não é casamento. Mas infelizmente a sociedade vai baixando a fasquia para considerar casamento coisas que não são casamento. Mulher, mesmo a palavra mulher, hoje em dia já se chama mulher muita gente que não é. Basta pôr uma peruca, uns saltos altos, vestir umas roupas de mulher, um batom e dizer que é mulher para ninguém poder pôr em causa. E se alguém se atreve a pôr em causa é todo tipo de... é intolerante, é retrógrado, negacionista da ciência até. Negacionista da ciência. Vai chegar o ponto, e já chegou,
Eu dizia isto há 3 meses nas Fontanhas, falava sobre isto e dizia que há de chegar o tempo em que alguém que se atreva a dizer o óbvio vai ser considerado negacionista da ciência. E vocês viram há 15 dias, a propósito daquela palavra pessoas que menstruam, daquela expressão pessoas que menstruam, que no meu tempo era mulher, um próprio governo de, supostamente, direita, não é? Que, vocês viram isso, a ministra da Juventude, não é? Da Juventude. Da Igualdade, sim. E dizer que aquela palavra era usada pela DGS e pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, alguém que se atreva a dizer o contrário, agora já é negacionista da ciência, da Organização Mundial da Saúde. Quem é que pode pôr em causa, não é? Eles fizeram tudo certinho durante a pandemia e tudo, portanto nós podemos confiar perfeitamente neles, não é? Quais são os padrões mínimos exigíveis para namorar? Para encontrar alguém, para partilhar a vida e criar, querendo Deus, filhos. O que é que tu exiges a ti mesmo? O que é que tu exiges de alguém? Serve qualquer coisa? Havia um homem que, para ele, o que é que ele dizia? Esta agrada aos meus olhos. Vai, e cá vai. Não é? E foi uma desgraça. Estou a falar do Sansão. Os critérios devem ser bem elevados. Quando era para o sacerdote, sabe o que é que o sacerdote tinha de ser? Uma mulher virgem, que não tivesse sido de nenhum outro homem. Era um padrão bastante elevado. Hoje em dia qualquer coisa serve. E mesmo dentro do próprio namoro. Mesmo dentro do próprio namoro, não sei se vai ser... mesmo dentro do próprio namoro. Antigamente, nos tempos bíblicos, era de uma maneira... E eu costumo dizer que os meus padrões, os meus valores, não são do século passado, são do século I. São do século I, não são do século passado. Mas hoje em dia vale tudo. Vale tudo. Mesmo ser considerado cristão, hoje em dia há muitas pessoas que se chamam a si mesmos cristãs, mas sabem uma coisa? Que pena. Não concordam com Cristo. Não concordam com o que Cristo diz da Bíblia. Eu falei-vos há alguns anos, até foi ali no pavilhão durante a pandemia, falei-vos o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o assunto. E há muita gente que se diz cristã e não quer saber daquilo que Cristo disse. Portanto, chama-se cristão qualquer coisa. E o que é que eu exijo a mim mesmo enquanto membro da igreja local? O que se exigia em tempos e o que se exige hoje. O que é que tu exiges a ti mesmo enquanto membro da igreja local? E mesmo para servir na obra. A Bíblia é muito clara e nós vamos começar por aí. O que é que se exigia para servir na obra? E o que é que se exige hoje? Eu até costumo dizer, com uma mistura de humildade, acho eu, e humor, eu costumo dizer que se as coisas estivessem bem no meio do povo de Deus, e não só, até com alguma pena da minha parte, se as coisas estivessem bem no meio do povo de Deus, provavelmente eu não estaria aqui. Haveria outros irmãos muito mais capazes e irmãos daqui, estudiosos desta região, para vir aqui. Claro que tenho todo o gosto em vir, atenção, tenho todo o gosto em vir e eu acredito que também tenho um gosto em que eu venha cá. Mas muito provavelmente, eu costumo dizer assim, se as coisas estivessem bem no meio do povo de Deus, eu nem sequer calçava. Ou seja, nem sequer entrava em campo, percebe? Porque haveria muito mais capazes para este ministério. Então, a minha pergunta é, quem é que serve para servir? Vamos começar por... Não vamos abrir estas passagens porque são subejamente conhecidas, os requisitos para ser ancião. Marido de uma só mulher... Depois eu só me lembro desse. Marido de uma só mulher... Ajudem-me lá. Não dava muito vinho, exatamente. O diácono pode ser dado... Não. O ancião não pode ser dado ao vinho e o diácono é que não pode ser dado a muito vinho. Tem ali uns requisitos bem apertados. Vamos só ver aqui por alto alguns destes requisitos. Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, por aí fora. Vários requisitos. E depois nós também temos outra passagem em Tito, não é? Em Tito, Tito 1, também temos outros requisitos.
irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos fiéis, estas características todas. Mas eu quero que vejam particularmente, e vamos a Atos 6. Aqui era no tempo da assim chamada Igreja Primitiva, quando foi necessário eleger ou escolher diáconos, pessoas para fazer um trabalho não dedicado à palavra, mas dedicado a tarefas humanas. Vamos ler mesmo esta passagem, Atos 6. Ora, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo negligenciadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os incumbiremos desta tarefa. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, para serem diáconos, para exercerem tarefas mais humanas e não tanto espirituais, tarefas materiais, eram precisos homens que, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Okay? Vamos ver o que é que se passou em Juízes 17.5. Em Juízes 17.5, eu já vos falei desta passagem há vários anos, do Mica, aquele homem que fez um ídolo em sua casa. E a dada altura, nós lemos em Juízes 17.5 que ele constituiu ao seu filho para ser por sacerdote. Ora bem, Juízes 17.5 lemos assim: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, ou seja, dedicou-se à idolatria, e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que servisse de sacerdote. Vocês sabem quem é que podia ser sacerdote em Israel? Da linhagem de Arão. E não seria qualquer um. Não podia ter defeito. Eu recentemente tenho um defeito que já não dá para ser sacerdote. Não é? Porque há lá vários requisitos, eu já não sabia para sacerdote. Era um critério muito, muito apertado. Mas o que é que fez este Mica num tempo de degradação espiritual? Pôs o seu próprio filho. Nesta passagem, é uma passagem marcante de primeiro livro dos Reis, 12. E o que é que nós lemos nesta passagem? Só para situar rapidamente, houve uma divisão no reino de Israel. No norte ficou, a seguir a Salomão, no norte ficou Jeroboão, no sul ficou o filho de Salomão, Roboão. E Jerusalém estava no reino do sul, estava no sul. Jerusalém, onde estava o templo, recém-construído. Tinha sido construído há algumas décadas, poucas décadas, ainda devia estar como novo. Era um lugar de peregrinação do povo para ir a Jerusalém adorar. O que é que o Jeroboão percebeu? Percebeu o seguinte, versículo 28. Vamos ler também, vamos começar o versículo 26. Jeroboão ficou com o reino do norte, 10 tribos, muito mais gente, mas ele pensou o seguinte, versículo 26. Disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele o rei de Judá. Pelo que o rei, versículo 28, depois de tomar conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: muito trabalhoso será para vós subir a Jerusalém. Eis aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois cada um do povo ia até Dan para adorar. Versículo 31. Fez também santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como é que se celebrava em Judá, e se sacrificou no altar. O mesmo fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que construíram. E vamos ficar por aqui na leitura. E uma outra passagem ainda. Mas eu vou só aqui
falarmos disto. O que é que aconteceu? Ele percebeu, eu vou perder as pessoas. Então o que é que eu vou ter de fazer? Vou ter de arranjar um culto alternativo. Então ele fez uma coisa tenebrosa, uma coisa marcante. Baixou a fasquia imenso. Sacerdotes, que não podiam ser sacerdotes, e instituiu a idolatria. E vamos ver como isto foi o início da degradação espiritual na nação de Israel. Que depois nunca mais se endireitou. Não há um único rei no norte, em Israel, que tivesse sido bom. Foram todos maus. No sul, em Judá, houve alguns bons. Este Roboão e o filho dele não foram bons, mas o seu neto já foi, o rei Asa, já foi bom. E houve um ou outro bom ali pelo meio. Mas no norte nunca se aproveitou nada. E porquê? Porque este aqui começou com a idolatria. Esta passagem de Malaquias 1:8, não vamos lá ver, mas é aquela passagem em que Deus diz com muita mágoa ao povo: vocês, quando vêm para oferecer um sacrifício a Deus, oferecem qualquer coisa. Oferecem animal cego, coxo, doente, tudo serve. Ou seja, parece que para Deus qualquer coisa serve. Ou seja, isto é também um baixar da fasquia em relação àquilo que nós exigimos a nós mesmos para dar a Deus. Então vamos ver aqui algumas razões que podem levar a baixar a fasquia. A conveniência ou o interesse pessoal. Dá-me jeito, por minha causa, para satisfazer os meus próprios interesses, que se baixa a fasquia. O que é que dizia o rei Jeroboão naquela situação? Muito trabalho vos fará subir a Jerusalém. Dá mais jeito. É melhor para toda a gente ficarmos por aqui. Porque é que vocês vão até lá tão longe? Tem aqui um sítio para adorar. E é a mesma coisa. Diz aqui, Jeroboão, no versículo 32, Jeroboão instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a que se celebrava em Judá. Eu não tive cuidado de ir ver se era na mesma altura. Mas provavelmente até era na mesma altura. Para que as pessoas não tivessem a tentação de ir a Jerusalém. E como tinham ali um sítio próximo, maravilha. Isto é naquela passagem do Mica, fala também de um levita, que depois acabou por ser sacerdote, coisa que também não podia ser, porque ele andava à procura de um sítio cómodo para ficar. Um sítio onde pudesse estar bem, ganhar o seu dinheirinho, fazer as suas tarefas, procurar um sítio cómodo. E esta passagem que eu vos falei agora, de oferecer o coxo, o enfermo, ou seja, qualquer coisa serve. Eu detesto esta expressão, mas por vezes podemos agir assim para com Deus. Para Deus, qualquer coisa serve. E sabe o que é que ele diz nesta passagem? Olha, experimenta. Isto que estás a querer dar a Deus, experimenta dar ao teu patrão, ao teu senhor. Ele lá diz ao teu senhor, ao teu príncipe, ao teu superior. Quantas vezes eu dou a Deus, disponível a dar a Deus, muito menos do que aquilo que eu me atrevo sequer a dar aos meus superiores. Mas em completo contraste temos Davi. Davi, a certa altura, quando houve uma praga na nação de Israel, já no final do seu reinado, e depois a praga cessou, e Davi quis oferecer um sacrifício a Deus. E ele estava, nesta altura, estava num certo sítio onde estava o anjo de Deus estava lá naquele sítio, e ele quis oferecer um sacrifício na eira lá de Araúna, o Jebuseu. É nesta passagem aqui, não pode estar. E o que é que acontece? Lá o tal senhor disse-lhe: olha, eu dou-te o gado, dou-te o material, tudo para tu ofereceres aqui o sacrifício. Ou seja, foi hospitaleiro, foi generoso. E Davi disse: não, eu vou pagar. Eu aceito, mas eu vou pagar. Porque eu não vou oferecer holocaustos a Deus que não me custem nada. Ou seja, eu recuso-me a dar a Deus os restos, as sobras, algo que não me custe nada. Se é para Deus, tem de custar, tem de ser com o meu maior empenho. Mas aqui, isto é conforme dá mais jeito. E se por causa de me dar um jeito a mim vai baixar a fasquia, que seja. Eu quero é que ninguém incomode muito a minha vida. Eu não quero é ter
chatices. Quero a vida facilitada. Laços familiares. É um problema também. E nós temos aqui que o Mica consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Isto, quando toca à família, é complicado. Eu sei. Eu também tenho filhos. Mas, e nós temos outra passagem em que um profeta tem de dizer ao Eli. O Eli tinha 2 filhos. Os filhos não estavam a ter um bom testemunho, não estavam a exercer as suas funções devidamente. E o Eli o que é que fazia? Fechava os olhos. Eram filhos, fechava os olhos. Angustiava-se e tal, mas não os soube pôr na linha. Infelizmente, o Samuel, que também viu o que se passou, fez a mesma coisa, infelizmente. O que é que pode acontecer por vezes? Por causa dos nossos filhos, nós podemos tomar decisões por amor a eles, para não os perder, facilitar, baixar a fasquia. E eu sei de uma situação em que, numa determinada igreja, que alguns conhecem, um filho andava desordenadamente e o líder da igreja não o quis pôr na ordem. Consequência, algumas pessoas dessa igreja não concordaram e saíram com essa decisão. E hoje esse filho também não está lá. Portanto, baixou-se a fasquia, ou seja, baixa a fasquia. Filho, olha, vou baixar a fasquia para tu saltares por cima. Que Deus me livre de algum dia fazer uma coisa dessas. Os meus filhos vão tomar decisões também na sua vida. E podem tomar decisões que me entristecem. Mas que Deus me dê a graça de, olha, filho, eu gosto muito de ti, mas a fasquia está aqui e continua aqui. Eu não vou baixar só para tu passares. É complicado. Porque alguém que faz isso não está a governar a sua própria casa e depois vai estragar na própria igreja algo que poderia ter lidado. Mas atenção, eu não estou aqui a dizer que se um filho toma uma má decisão é culpa dos pais, não estou a dizer isso. Mas que não se deve facilitar, não se deve baixar a fasquia por causa de ser filho ou por ser familiar. Porque eu sei que isto puxa as entranhas de José se moveram quando viu o seu irmão. Isto é complicado, não estou a dizer que não é. E se algum dia tiver, não é de engolir as minhas palavras, mas dizer, olha, eu disse isto e agora está-me a acontecer, não é? E agora como é que eu faço? Olha, faço aquilo que eu dizia. Eu costumo dizer, tu dizes uma coisa de cima do púlpito, sim, olha, agora tens a oportunidade de mostrar como é que as coisas são. Eu tantas vezes digo aqui, olha, a adversidade vem e nós não temos garantia de que o Senhor vai fazer exatamente como nós. E às vezes eu ponho-me a fazer planos. Eu tenho que costumo dar o exemplo do Naamã. O Naamã já tinha o filme todo feito, não é? O profeta vem, faz assim, faz assado e tal, e eu fico curado. E às vezes também faço esses filmes. Eu tenho este problema, vou fazer a quimioterapia, isto vai, para o ano já estou aí, já andei para as curvas. Pode não ser, não é? Eu não tenho essa garantia. E espero, se as coisas não correrem como eu gostaria que corressem, estar aqui na mesma, não necessariamente aqui, mas estar com a mesma convicção e com as mesmas opiniões sobre a bondade do Senhor e sobre como Deus age. E vamos avançar. A popularidade. O Jeroboão tinha medo de perder as pessoas. Se este povo subir para Jerusalém, eu vou perdê-los. Ele até tinha medo de que o matassem até. Porque o coração do povo ia para o Reino do Sul. Então o que é que ele fez? Fez uma festa como a de se fazer em Jerusalém. Ou seja, temos aqui um substituto, algo igualzinho. As pessoas nem notam a diferença. Não é? Mas sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? O Senhor Jesus Cristo não estava com medo de perder pessoas. A dada altura, muitos se retiraram. Dura este discurso, quem pode ouvir? Então o que é que ele diz para os discípulos? Quereis vós retirar-vos também? Portanto, não podemos estar aqui, olha, isto está complicado. Se nós mantemos as coisas como a palavra de Deus diz, como deve ser, vamos perder toda a gente. O que é que temos?
temos de fazer alguma coisa. Mas não. Escassez de pessoal, como aconteceu no caso dos professores e noutros, e no exército, há falta de pessoal, o que é que fazemos? Baixamos a fasquia. O Mica pôs o levita por sacerdote, o Jeroboão pôs os dos mais baixos do povo para que fossem sacerdotes. Porquê? Porque não há mais quem. Mas sabe o que aconteceu? Quando as coisas estavam bem mesmo, eles disseram, escolhei 7 varões. Porque se fosse escolhei 30, se calhar havia naquele tempo. Homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria. Quando as coisas estão bem, não falta quem. Agora, pode chegar ao ponto em que tem de se baixar muito a fasquia para alguém, até para alguém servir. Infelizmente. Avançando. Ignorância bíblica. Por vezes as pessoas fazem o que fazem. Não é por maldade, é por ignorância. Não conhecem. Porque o Mica não fazia a mínima ideia. O Mica já há muitas gerações que não havia o conhecimento da palavra de Deus. Porque a família dele não ia a Siló, onde estava o tabernáculo, para adorar ao Senhor. Não conhecia. E por isso ele fazia estas coisas todas e podes pôr a passagem seguinte. E ele achava, no final desta passagem, que nós vimos há alguns anos, ele dizia, agora sei que o Senhor me fará bem. Então, achava que estava a fazer uma grande coisa. Tinha feito tudo mal. Quebrou os mandamentos, os 10 mandamentos, quebrou-os quase todos. Roubou dinheiro à mãe, fez imagens de escultura, pôs o filho como sacerdote, depois pôs um levita por sacerdote, tinha uma casa de deuses, tinha vestes sacerdotais, e estava ali a fazer um culto alternativo ao culto que se fazia ao Senhor. Um pouco como Jeroboão fez mais tarde. Sim. E sabe uma coisa? O povo ia a adorar. Muitas vezes as pessoas mal orientadas fazem o que lhes mandam. É para ali que a gente vai? Ok, lá vamos. Realmente aquilo fica lá muito longe, temos aqui um sítio perto para adorar. E as pessoas iam. É o que havia. E eu lembro-me, isto faz-me lembrar uma situação que eu conheci há alguns 16 anos. 16, 17 anos. Numa localidade ali na zona do Gerês, eu penso que ainda está assim, mas pode ter mudado entretanto. Mas é a única localidade que eu conheci onde havia uma igreja, havia só uma igreja nessa localidade e não era católica. Não era católica. Porquê? Porque anos antes o padre fugiu, ou não sei se fugiu ou se foi-se embora, não havia padre ou qualquer coisa assim. E foi para ali uma igreja metodista. Então, toda a gente daquela localidade era da igreja metodista. Um pouco como alguns são, muitos são da igreja católica, porque é a igreja que está ali. Porque as pessoas muitas vezes vão ao que há. Há aqui uma coisa perto, olha, vamos. E muita gente não entende sequer a diferença. Olha, fechou aqui a igreja evangélica. Ali uma das testemunhas de Jeová. A gente vai lá, ao menos ouvimos falar da Bíblia. Aqui estas pessoas nem sequer entendiam a diferença. Muitas delas não entendiam a diferença. Porque estavam a ser mal orientadas. Muito mal governadas. Eram cegos, condutores de cegos, no fundo. Podes avançar, mas também pode ser rebelião. Ok? O que é que o Jeroboão fez? O Jeroboão tomou conselho. Ele sabia o que estava a fazer. O povo era ignorante. A maior parte do povo nem tinha bem noção do que estava a fazer. Mas o Jeroboão tomou conselho. E viu que estrategicamente, politicamente, era melhor fazer isto. E então o que é que ele fez? Disse, veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Alguém conhece esta expressão? Veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Isto não nos faz lembrar um episódio anterior. Qual é? Podem dizer. Arão e o bezerro. Exatamente, o bezerro. Um bezerro de ouro que Arão fez. E foi uma asneira tremenda, um castigo tremendo que houve. E o que é que o Jeroboão faz? Ele certamente conhecia a história. Faz não um, mas dois. 2 bezerros.
E diz a mesma coisa. Isto não é nada senão rebelião. E eu acho extraordinário como às vezes crentes, e igrejas, às vezes até igrejas, no seu geral, há coisas que foram feitas no passado e que correram mal, com grande prejuízo. E o que é que eles fazem? Olha, vou fazer a mesma coisa, mas agora vai correr bem. Não, não vai correr bem. E sabe uma coisa? Este feito se tornou impecável. Tornou-se algo que marcou as gerações futuras. E já vos falei desta expressão, que também é rebelião. Os pais de Sansão dizem: não há nenhuma mulher aqui no meio do povo de Deus que tu possas escolher para ti. Porque eles percebiam e estavam a tentar fazer-lhe ver que escolher uma mulher dos filisteus não era boa, não era bom. Ele disse: não, esta agrada aos meus olhos. Isto é rebelião. Vamos agora ver algumas razões pelas quais nós não devemos baixar a fasquia. Uma delas é a reputação manchada. Imaginem alguém que, por sua causa, que se baixou o padrão. Esta passagem é sobre o filho de Jeroboão. O filho de Jeroboão fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar Israel. E isto aqui agora em várias passagens que falam de Jeroboão. Sempre que havia um mau rei, qual era o termo de comparação? Jeroboão. E fez o que era mau. Isto é vários reis. Isto aparece mais ou menos estas palavras sobre maus reis. E fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Sempre que aparecia o mau rei, o que é que diziam? Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Até o próprio Nebate, o pai de Jeroboão, ficou associado a esta má fama. Eu lembro-me de... vocês já ouviram falar, se calhar alguns só me ouvem a mim a falar disso, de uma decisão que foi tomada nos Estados Unidos há 51 anos, Roe versus Wade, que é uma decisão que impedia qualquer Estado americano de pôr restrições ao aborto. E esta decisão foi revertida há 2 anos. Em certos Estados pode-se continuar a abortar à vontade, quase até ao fim da gravidez. Noutros há, que normalmente a comunicação social diz que aquilo parece que voltaram aos tempos medievais, em que não se pode abortar. Ou seja, o que é que esta decisão fez há 51 anos? Ninguém pode restringir o aborto. E agora foi revertida há 2 anos. Então, aquilo chama-se Roe versus Wade. Porque havia uma mulher que ficou com o nome, conhecida pelo nome Roe, que quis abortar. Queria abortar. Então foi uma advogada, e essa advogada, ou advogado, usou-a para quê? Para levar aquela decisão até ao Supremo Tribunal. E quando uma decisão, lá nos Estados Unidos, quando uma decisão chega ao Supremo Tribunal, faz jurisprudência, ou seja, passa a ser a lei. Não é bem uma lei, mas é uma decisão normativa. Essa pessoa que acabou por ter o filho, ou filha, ficou para sempre com o seu nome associado a uma das decisões mais sanguinárias, diria, nos Estados Unidos. E que depois acaba por influenciar todo o mundo. Foi, por assim dizer, um pioneiro. Ela nem o foi, né? Mas foi alguém que ajudou a desbloquear uma situação. E eu não quero ser conhecido como alguém que, até mim, até o meu tempo, uma determinada coisa não se facilitava. Mas depois, para me dar um jeito a mim, olha, já se facilitou e agora toda a gente já pode. Eu não quero ficar com essa reputação. Influência negativa, o novo normal. Passa a ser o novo normal. O quê? Isto da idolatria passou a ser o novo normal. Reparem com que Jeroboão fizera pecar Israel. Passou a ser o normal. Esta é outra passagem em que, também relacionada com o Mica, em que aquela idolatria que o Mica tinha em casa dele foi roubada pela tribo de Dan, e depois aquilo diz que Jonathan e os seus filhos foram sacerdotes até o dia do cativeiro da terra. Aquilo depois acabou por influenciar uma tribo inteira, porque aquilo era o normal. As pessoas cresciam a ver aquilo.
Exatamente. E depois também tinha uma imagem de escultor. Estas passagens estão relacionadas. Havia um sacerdócio ilegítimo e havia um culto a imagens de escultura ilegítimo. Porque tornou-se normalidade naquele povo, no povo de Israel, na altura de Jeroboão e nas gerações seguintes, e aqui na tribo de Dan, durante o tempo dos juízes. E sabe uma coisa? A fasquia não fica por ali, continua a baixar. Baixar. Facilita-se aqui uma coisa e depois aparece outra situação que até é parecida e depois a gente também facilita. Sabe o que aconteceu com o Acabe? O Acabe veio e pensou: Jeroboão fez pecar a Israel. Esperem lá. Vejam só o que acabou de fazer. Fez pior. E fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais de todos os que foram antes dele. Fez pior ainda. Porque isto não vai ficar por ali. A fasquia vai continuar a baixar. Eu vou dar só um exemplo da nossa sociedade. Facilitou-se talvez há 20 anos, 20 e tal anos, dizia-se assim: os homossexuais apenas querem uma união civil registada. Não estamos a falar de casamento. Anos depois, o que é que foi? Casamento. Mas não estamos a falar de adoção. Só queremos casar, só queremos ter os mesmos direitos. Depois a seguir o que é que veio? Não veio logo a adoção, veio a co-adoção. Que era o quê? Uma mulher tem um filho de um casamento ou de um relacionamento e está agora legalmente casada com outra mulher e vamos permitir que esta outra mulher também seja considerada mãe daquela criança. Isto é a co-adoção. Mas diziam, não, estamos a falar de adoção. Agora já se pode adotar. E ai de quem não quiser adotar crianças a um par homossexual. Mas agora já nem isso querem. O que é que querem os eu não digo casais, os pares homossexuais? O que é que eles querem agora? Já não querem adotar. O que é que estão a fazer agora? Querem ter filhos. Então eles vão, em certos sítios, já há consultas de fertilidade para pares homossexuais. Vão a uma consulta, senhor doutor, não conseguimos ter filhos. Olha, não sei porquê, mas o que é que fazem? E há métodos que muitas vezes são abortivos, sim. Porquê? Porque geram não sei quantos embriões e depois escolhem os que querem e descartam os outros. Isto é perverso. Porque no fundo é uma vida que já está ali e tudo para que aquelas pessoas possam viver a sua felicidade à custa de quê? Da degradação da moral e de vidas humanas também. Mas então, reparem, isto começou porque só queremos... Antes disso ainda era, deixem-nos em paz, deixem-nos estar aqui, não nos maltratem. E agora onde é que a coisa vai? Já vai, dominam tudo. E houve ali uma situação em que Manassés, um rei, já não de Israel, mas de Judá, que fez errar a Judá tanto que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Fez pior do que os cananeus. Os cananeus, que eram aquele povo que encheram a medida da ira de Deus a tal ponto que Deus disse: olha, já chega, Israel, podem tomar conta da terra, que estas pessoas já estou farto deles. Então veio a nação de Israel e o reino do sul, de Judá, a dada altura fez tão mal que fez pior. Este Manassés chegou a oferecer o seu próprio filho em sacrifício aos deuses. Estamos a terminar. Traz desonra ao nome de Deus. Porque o profeta diz a Eli: aos que me honram, honrarei, por estes que me desprezam serão envelhecidos. Porque quando nós facilitamos, por esta ou por aquela razão, não estamos a honrar a Deus. O nome de Deus até pode ser blasfemado, como diz aqui nesta passagem. Com este feito, foi Davi, o profeta Natã diz: com este feito que tu fizeste, deste lugar a que sobremaneira os inimigos blasfemem do Senhor. E o Paulo diz também aos judeus: por vossa causa é blasfemado o nome de Deus entre os gentios. Não vamos estar a honrar a Deus. Mas sabe uma coisa? Há recompensa para quem não baixa a fasquia. Deus diz: aos que me honram, honrarei. E diz também acerca de Daniel: Daniel não quis baixar a fasquia. Eu não vou comer isto. E o que aconteceu? Entre eles não foram achados outros tais como Daniel.
Porque ele não quis ceder, não quis baixar a fasquia. E não devemos baixar os nossos padrões. Eu lembro-me de um jovem que estava um pouco preocupado porque já estava a entrar na casa dos 30 e não encontrava alguém, não encontrava uma namorada, uma esposa. E eu lembro de conversar com ele e dizer, olha, não baixes os teus padrões. Não vais em busca de alguém que não satisfaz os padrões bíblicos só para teres alguém. E mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu, que ele encontrou alguém que eu até lhe disse, eu disse para não baixar os padrões, mas não é preciso exagerar. Dizia-lhe a brincar. Graças a Deus encontrou uma esposa e são muito felizes e são uma bênção. Mas mesmo que não tivesse acontecido, não vale a pena baixar os padrões só para seres feliz, por assim dizer, quando não te vai trazer verdadeira felicidade e não vai honrar, porque não vai honrar o Senhor se baixar os padrões. E sabe uma coisa? Deus tem a fasquia muito elevada e não a baixa. Deus diz, não acrescentareis, nem diminuireis da palavra de Deus. Não vamos estar aqui a mudar só porque as pessoas não cumprem, só porque é muito difícil. Olha, vamos dar um jeito. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo não fez isso. Quando o Senhor Jesus Cristo... Podes passar assim? Quando o Senhor Jesus Cristo... Quando o Senhor Jesus Cristo veio aqui à Terra, não veio dizer, olha, isto é muito complicado. O pai pôs uma fasquia muito elevada. Eu vou aqui dar-vos um jeito para ver, um simplex na lei, para ver se vocês conseguem fazer alguma coisa. O que é que ele diz? Ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás, porém vos digo. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás, porém vos digo. Entre outras expressões. Podes avançar. E sabe uma coisa? Deus também não baixa a fasquia na questão da salvação. Deus diz que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Deus não chegou ao ponto em que, olha, ninguém se vai salvar assim. Olha, vou fazer o seguinte, vou baixar aqui a fasquia e os melhorzinhos salvam-se. Que essa é a ideia de muita gente, não é? A ideia de muita gente é que aqueles que forem mais justos, forem mais piedosos, mais religiosos, mais devotos a Deus, esses salvam-se. Mas o que é que... Todos pecaram, tudo mais. Qual é a única maneira de nós passarmos a fasquia? De nós superarmos a fasquia? Não é por nós mesmos, é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é através dele que nós temos o dom gratuito. Porque ele satisfaz. Deus não vai baixar. Continua ali. E nós não devemos estar o exemplo que ele nos dá é de não baixar, não vamos nós fazer isso. Então, agora só para resumir, várias razões. A conveniência, dá mais jeito, por causa da família, por causa da popularidade, o medo de perder pessoas. Sim, podes avançar. Ignorância, rebelião, mas também temos que ter cuidado com a reputação que pode ficar manchada. Normalizar a coisa. As rebaixas não é saldos, é voltar a baixar. Desonra o nome de Deus e há recompensa para quem honra a Deus, e Deus tem a fasquia bastante elevada e não a baixa. E vou deixar só alguns tópicos para nós refletirmos. Dará para nós pensarmos numa próxima oportunidade, se o Senhor me der saúde e se me quiserem ouvir, porque dura este discurso, quem pode ouvir, não é? Sobre o namoro e o casamento, que já aflorei um bocado disso, o mesmo próprio namoro, até onde é que se baixa os padrões do namoro, facilitar na educação dos filhos, baixar a fasquia, a nossa relação com Deus, o que é que eu exijo a mim mesmo na minha relação com Deus, qualquer coisa serve, como dizia o profeta Malaquias, na nossa conduta cristã, o que é que nós exigimos a nós mesmos enquanto filhos de Deus na nossa conduta neste mundo, na nossa igreja local, o quão dedicado eu estou, qualquer coisa serve na igreja local e mesmo no serviço, qualquer coisa serve para Deus, olha, é para Deus, portanto chega. E agora que cada um pense, se é por minha causa, se por causa daquilo que eu faço ou daquilo que eu permito que se faça, que a fasquia vai baixar. O Senhor nos abençoe, nos guarda e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade que eu possa estar convosco. Amém.